Capítulo 6. Maquiagem. Mau Mau estava se preparando para o jantar quando Jinshi disse: Você sabe muito sobre maquiagem? A pergunta surgiu completamente do nada. Por que diabos ele está perguntando sobre isso? Mau Mau pensou, sem fazer nenhum esforço para esconder sua confusão. Pela primeira vez em muito tempo, ela se viu olhando para ele como se estivesse estudando uma lagarta, não que realmente fosse sua intenção. Jinshi tinha acabado de voltar do trabalho. Suiren o estava ajudando a trocar de roupa. E era isso que ele queria saber? Era verdade que, crescendo no bairro do prazer, aprendia-se o básico da maquiagem por osmose, e às vezes Mau Mau inventava cosméticos além de remédios. Ela não podia negar que tinha bastante conhecimento sobre o assunto. Você deseja dar um presente para alguém? Você não entende. É para mim. Isso deixou Mau Mau mudo. Seus olhos tornaram-se poços negros sem fundo, vagos e vazios. Ela nem parecia mais estar olhando para um inseto morto ou uma poça de lama. O que você está imaginando? Jinshi retrucou. Bem, o que mais ela estaria imaginando? Jinshi maquiado. Foi ele quem tocou no assunto. Ele não precisa de nenhuma maldita maquiagem. Mau Mau pensou. Ele já tinha a beleza de algum habitante do reino celestial. Um toque de vermelho ao redor dos olhos, um pouco de ruge nos lábios e uma marca de flor na testa seriam suficientes para deixar a nação de joelhos. A história estava repleta de guerras inúteis, e muitas delas foram causadas por uma bela mulher muito próxima da sede do poder. E este homem tinha o potencial de transcender totalmente o gênero. Você quer destruir este país? Mau Mau perguntou categoricamente. O que diabos te deu essa ideia? Jinshi exclamou, vestindo sua jaqueta e sentando em uma cadeira. Mau Mau serviu-lhe mingau em uma panela de barro. Foi feito com abalone bom e salgado, e a mordida que ela deu para testar o veneno era delicioso. Ela sabia que quando Jinshi terminasse, Suiren dividiria as sobras com ela, então ela desejou que ele se apressasse e comesse antes que tudo esfriasse. Como você faz essas coisas que usa? Jinshi perguntou, indicando seu nariz. Ah! Minhas sardas, pensou Mau Mau, e então lhe ocorreu. Sua beleza já era tão avassaladora que ele não precisava de nada para melhorá-la. Mas, talvez algo para atenuar isso. Eu dissolvo argila seca em óleo, senhor. Se eu quiser que o produto fique especialmente escuro, misturo carvão ou pigmento vermelho para os lábios. E você pode fazer isso em pouco tempo? Mau Mau tirou uma concha das dobras do seu manto. Dentro havia argila bem compactada. Isso é tudo que tenho comigo agora, mas me dê uma noite e posso facilmente ganhar mais. Jinshi pegou a concha, pegou um pouco do conteúdo com o dedo e esfregou nas costas da mão. Estava um pouco escuro demais, pensou Mau Mau, para sua pele quase de porcelana. Ela teria que diluir a mistura. Você mesmo vai usá-lo, senhor. Jinshi riu baixinho. Não foi uma resposta verdadeira, mas Mau Mau imaginou que ela poderia interpretar isso como um sim. Se você conhece algum remédio que possa mudar o rosto de um homem, eu adoraria ouvir sobre ele, disse ele levemente. Ele estava brincando, mas Mau Mau respondeu, essas coisas existem, mas você nunca seria capaz de mudar de volta. A laca, por exemplo, faria o trabalho com pressa. Suponho que sim, disse Jinshi com um sorriso tenso. Ele não iria querer isso, e nem ninguém por aqui. Mau Mau poderia facilmente se imaginar despedaçada e alimentada pelas feras se ousasse fazer tal coisa. Existem certas técnicas, senhor, que podem conseguir o mesmo efeito, disse ela. Por favor, então. Jinshi sorriu como se fosse isso que ele estava esperando e finalmente começou a comer seu mingau. Ele estava gostando tanto de uma carne de frango perfeitamente cozida que Mau Mau perdeu a esperança de conseguir sobras. Quando Suiren tirou a bandeja, só sobrou uma mordida nela. Quero que você me transforme em alguém totalmente diferente, disse Jinshi. Eu me pergunto o que ele está planejando, pensou Mau Mau, mas ela valorizava mais a vida do que perguntar. Além disso, ela não tinha nada a ganhar sabendo. Ela precisa faça apenas o que ela disse. Muito bem, disse ela, e então observou Jinshi continuar seu jantar, instando silenciosamente a se apressar. Aquele mingau de abalone parecia tão bom. No dia seguinte, Mau Mau preparou um pano com tudo o que precisava, um lote de maquiagem diluída e alguns outros itens que achou que poderiam ajudar. Ela chegou mais cedo do que o normal e encontrou as luzes já acesas nas salas pessoais de Jinshi. O dono do lugar havia terminado o banho e estava reclinado em um sofá enquanto Suiren secava o cabelo.
Somente um nobre poderia conhecer ou esperar tal luxo. Sua roupa era mais simples do que o normal, mas cada movimento seu traía sua origem aristocrática. Bom dia, disse Mau Mau, parecendo não achar nada muito bom. Bom dia, Jinchi respondeu, por sua vez parecendo totalmente satisfeito. Ele parecia que poderia começar a cantarolar a qualquer momento. Algum problema? Parece cedo para olhares tão tempestuosos. De jeito nenhum, senhor. Eu estava apenas pensando no fato de que você passará mais um dia perfeitamente linda. O que é isso? Alguma nova maneira de me atacar? Talvez parecesse, mas era apenas a verdade. O cabelo de Jinchi capturou a luz ao cair. Da forma como brilhava, pensou Mau Mau, poderia ter sido transformado num tecido bastante fino. Não tem vontade de fazer seu trabalho hoje, ele disse. Sim, senhor. Mas você tem certeza de que deseja se tornar outra pessoa? Inteiramente. Sim. Eu disse isso ontem à noite. Então, se você me perdoa, Mau Mau se aproximou de Jinchi, agarrou as mangas de sua roupa e empurrou-as contra o rosto dela. Meu Deus, disse Suiren. Ela parou de pentear o cabelo de Jinchi e saiu apressada da sala, levando Gao Shun com ela enquanto ele tentava entrar. Mas eles não foram longe, certamente não tão longe que não pudessem observar silenciosamente o que estava acontecendo. Ó o que você pensa que está fazendo? A voz de Jinchi ameaçou falhar. Quando lhe era dada uma tarefa, Mau Mau só se sentia bem quando a executava ao máximo. Ela reuniu uma panóplia de ferramentas para ajudá-la a tornar Jinchi irreconhecível. Ele não tem ideia, não é? Mau Mau pensou. Nenhum plebeu usaria um perfume tão fino, disse ela. A roupa que Jinchi escolheu foi a de um cidadão, ou talvez de um funcionário menor do governo. Não era o tipo de pessoa que teria qualquer contato ou ligação com navios que traziam madeiras exóticas e caras e perfumadas do além-mar. O olfato de Mau Mau era especialmente aguçado, apurado para distinguir ervas medicinais de venenosas. Ela detectou o perfume de Jinchi no momento em que entrou na sala, e foi isso que causou seu mau humor. Suiren provavelmente perfumou a roupa, tentando ser útil, mas, francamente, ela só piorou as coisas. Você sabe discernir os vários tipos de clientes em um bordel? Eu não. Talvez pelo tipo de corpo ou pelas roupas. Essas são possibilidades, mas há outra maneira. O cheiro. Os clientes com excesso de peso que exalavam um odor adocicado estavam doentes, mas provavelmente eram ricos. Aqueles que usavam vários perfumes ao mesmo tempo, criando miasma nocivo, frequentavam as prostitutas comuns e muito provavelmente tinham alguma doença sexual, enquanto um jovem que fedia como um animal indicou uma falta de higiene anti-higiênica. A Casa Verde-Gris não tinha o hábito de aceitar clientes de primeira viagem sem apresentações, mas de vez em quando alguém prevalecia a velha senhora e conseguia entrar. O fato de essas pessoas quase sempre se tornarem excelentes clientes regulares mostrava que a velha sabia julgar sua clientela. De qualquer forma, a primeira coisa que precisamos é de uma roupa diferente. E algo mais. Mau Mau foi até a banheira e pegou um balde de água ainda quente, que levou para Jinchi. Suiren e Gao Shun observaram-na ansiosamente. Como ele estava lá, Mau Mau enviou Gao Shun para uma missão. Eles precisariam de roupas diferentes das que haviam sido preparadas. Agora ela tirou uma pequena bolsa de couro da bolsa de pano. Ela mergulhou os dedos nele e eles saíram pingando um óleo viscoso, que ela dissolveu no balde de água. Uma coisa que os plebeus não fazem é tomar banho todos os dias, ela o informou. Ela molhou a mão no balde e passou-a pelo cabelo de Jinchi. Com algumas passadas da mão de Mau Mau, seus cabelos brilhantes começaram a perder o brilho. Ela pensou que estava sendo cuidadosa, mas não tinha tanta experiência nisso quanto Suiren estava, e deve ter sido por isso que Jinchi parecia tão impaciente. Tenho que ter cuidado para não puxar o cabelo dele, pensou Mau Mau, ficando ela mesma um pouco nervosa. Era muito fácil esquecer, mas esse augusto personagem poderia causar uma ruptura permanente entre sua cabeça e seus ombros se ficasse muito descontente. Quando os brilhantes fios de seda que antes adornavam a cabeça de Jinchi se transformaram em cânhamo fosco, Mau Mau amarrou o cabelo para trás. Ela não usava um laço de cabelo adequado, mas sim um pedaço de pano. Para sua nova persona, qualquer coisa serviria, desde que servisse ao seu propósito. Quando Mau Mau guardou o balde e lavou as mãos, Gao Shun voltou com exatamente o que havia pedido. Agora isso foi uma boa ajuda. Você tem certeza disso? Gao Shun perguntou, parecendo claramente desconfortável. Ao lado dele, Suiren não fazia nenhuma tentativa de esconder sua repugnância.
Sem dúvida era difícil para uma dama de companhia de tanto tempo acreditar no que estava vendo. Gao Shun havia adquirido uma roupa de plebeu grande e muito bem usada. Pelo menos tinha sido lavado, mas o tecido estava ficando mais fino em alguns lugares e o almíscar do proprietário original ainda estava grudado nele. Mau Mau levou a roupa ao nariz e disse: talvez eu tivesse preferido algo ainda um pouco mais fedorento. Agora Suiren parecia realmente surpresa, com as mãos nas bochechas. Ela parecia prestes a falar, mas Gao Shun a silenciou com um movimento de mão. Ainda assim, ele não conseguiu esconder o sulco em sua própria testa. Mau Mau se sentiu mal por Suiren, mas ela ainda tinha muito que fazer para testar o ânimo da mulher. Mestre Jinshi, por favor, tire a roupa. Sim. Certamente, disse Jinshi, embora não parecesse muito certo. Mau Mau não se importou com sua relutância, mas andou pela sala em busca de algo que servisse ao seu propósito. Ela encontrou vários lenços e depois tirou alguns panos de amarrar de sua bolsa. Posso pedir a vocês dois para me ajudar? Ela perguntou aos espectadores nervosos. Ela puxou os dois para dentro, dando a Gao Shun um lenço para enrolar na pele de Jinshi. Ele poderia ter sido um homem de beleza quase celestial e poderia estar faltando uma parte importante que a maioria dos homens possuía, mas mesmo assim, o torso de Jinshi era razoavelmente musculoso. Ele deve ter pensado que sentiria frio vestindo apenas a roupa íntima, pois havia deixado a roupa calças. Mau Mau, que achou o quarto bastante quente, percebeu que talvez ela não tivesse sido muito generosa com ele e colocou algumas brasas no braseiro. Gao Shun envolveu Jinshi com os lenços, Suiren segurou-os e Mau Mau prendeu-os no lugar com os panos. Quando terminaram, Jinshi adquiriu uma silhueta bastante corpulenta. As roupas um pouco grandes cabem agora. Mau Mau deu a Jinshi um tipo de corpo não muito comum, e os últimos vestígios de seu perfume logo seriam superados pelo odor nas roupas. O rosto de Jinshi, a única coisa que obviamente e inequivocamente ainda era seu, parecia muito estranho flutuando acima de seu novo corpo. Tudo bem, vamos passar para a próxima coisa então. Mau Mau pegou o lote de maquiagem que preparou na noite anterior. Era um pouco mais escuro que o tom de pele de Jinshi. Ela começou a aplicá-lo delicadamente com os dedos. Sim, ela pensou, estou literalmente perto o suficiente para tocá-lo e ele ainda é escandalosamente lindo. Ele não apenas não tinha pelos faciais, ele parecia não ter nenhum tipo de pelo no corpo. Depois de fazer uma aplicação completa da base, um pensamento malicioso lhe ocorreu. Afinal, quando ela teria essa chance novamente? Quando surgiria outra oportunidade de saciar sua curiosidade sobre o quão adorável Jinshi seria se fosse maquiado como uma menina? Mau Mau pegou uma concha contendo pigmento vermelho dentre seus instrumentos. Ela mergulhou o dedo mindinho e passou um pouco cuidadosamente nos lábios de Jinshi. Então Mau Mau ficou em silêncio. Gao Shun e Suiren, olhando, também ficaram sem palavras. Cada um deles pareceu primeiro desconfortável, depois profundamente em conflito, depois todos se entreolharam e assentiram. O que está acontecendo? Jinshi perguntou, mas ninguém respondeu. Suas mentes estavam muito cheias de algo muito maior. Eles estavam claramente pensando a mesma coisa. Era uma bênção que apenas os três estivessem presentes naquele momento. Se houvesse mais alguém por perto, fosse homem ou mulher, teria sido uma tragédia. Havia algumas coisas que, por mais transcendentes que fossem, o mundo não deveria ver. Foi assustador perceber que com apenas um toque de cor nos lábios, Jinshi poderia possuir o poder de destruir pelo menos algumas pequenas aldeias. Não é nada, senhor, disse Mau Mau, pegando o lenço que Suiren lhe ofereceu e esfregando nos lábios de Jinshi com força suficiente para ter certeza de que ela tiraria tudo. Ai! Isso é desconfortável. O que diabos foi isso? Como eu disse, senhor, não é nada. Absolutamente nada, garanto a você, acrescentou Suiren. Nada, senhor, disse Gao Shun. Jinshi estava cético em relação a essa súbita demonstração de concordância entre os três, mas não fez mais perguntas. Mau Mau tirou da cabeça a distração momentânea e voltou ao trabalho. A próxima etapa exigia uma coloração um pouco mais escura. Ela espalhou um pouco do pigmento em seu rosto, criando bolsa sob seus olhos. Enquanto ela estava fazendo isso, ela foi em frente e experimentou uma verruga em cada bochecha. Suas sobrancelhas graciosamente arqueadas ela engrossou pouco a pouco, trabalhando cuidadosamente de um lado e depois do outro. Havia maneiras de alterar os contornos do rosto, mas de perto seria óbvio que era maquiagem, então Mau Mau decidiu renunciar a essa etapa. Numa mulher, um pouco de maquiagem pode passar despercebida, mas no rosto de um homem levantaria suspeitas.
Em vez disso, ela enfiou algodão nas bochechas de Jinchi para mudar seu perfil. Gao Shun e Suiren observaram, surpresos por ela ter ido tão longe, mas ela ainda não havia terminado. Ela pintou o pigmento restante aqui e ali para completar o efeito. Por exemplo, um pouco daquela coisa debaixo das unhas fazia com que ele parecesse positivamente imundo. As mãos dele não podem ficar muito bonitas, ela pensou. As mãos de Jinchi, assim como seu torso, eram visivelmente masculinas. Mau Mau sempre o considerou alguém que nunca levantou nada mais pesado do que um par de pauzinhos ou um pincel para escrever, mas as palmas das mãos tinham calos detectáveis. Ele deu a entender que havia sido treinado com a espada, ou talvez com um bastão de combate, embora ela nunca o tivesse visto praticando. Não eram habilidades que um eunuco normalmente usaria. Precisar. Ela não conseguia reunir a curiosidade, porém, para se perguntar sobre algo tão trivial como por que Jinchi poderia ter sido treinado nas artes de luta. Em vez disso, ela continuou a sujar sistematicamente as mãos dele, transformando-as nas de um cidadão comum. Você já terminou? Jinchi perguntou quando Mau Mau começou a empacotar seus cosméticos e ferramentas, enxugando um pouco de suor da testa. O lindo eunuco havia desaparecido, substituído por um desajeitado morador urbano que não parecia muito saudável. Seu rosto manteve sua simetria atraente, mas sua barriga protuberante, as manchas nas mãos e as bolsas escuras sob os olhos indicavam um estilo de vida pouco higiênico. O fato de ele ainda parecer alguém que poderia ter sido escalado como mulherengo em alguma peça de teatro mostrava quantos problemas sua beleza natural poderia causar. Meu Deus, esse é realmente meu jovem mestre. Suiren disse. Não me chame assim. Suiren viu todo o processo do início ao fim e até ela ficou surpresa com a transformação. Agora, Jinchi poderia ter se movido sem ser reconhecido em quase qualquer lugar do palácio. Não reconhecido pela aparência, pelo menos. Mau Mau tirou um cilindro de bambu da bolsa. Ela puxou a tampa, despejou parte do conteúdo em um copo e entregou a Jinchi. Ele olhou para ele em dúvida e franziu a testa. O odor característico e arrepiante suspeitava Mau Mau. Era uma combinação de vários estimulantes diferentes, e honestamente, o sabor dificilmente poderia ser chamado de apetitoso. O que exatamente é isso? Um rascunho especial de minha autoria. Beba devagar, para que chegue aos lábios, e depois engula. Deve causar inchaço nos lábios e na garganta, alterando assim a sua voz. Ah, você pode querer tirar o algodão da boca. Primeiro. Jinchi podia parecer e até cheirar diferente, mas certas pessoas o reconheceriam instantaneamente se ouvissem aquela voz doce. Se Mau Mau fosse fazer alguma coisa, ela faria certo. É muito amargo, acrescentou Mau Mau, mas não se preocupe. Não é venenoso. Um silêncio atordoado coletivo a cumprimentou. Mau Mau ignorou e voltou a limpar diligentemente seu espaço de trabalho. Ela obteve permissão para tirar o resto do dia de folga. Pela primeira vez em muito tempo, ela poderia voltar ao bairro do prazer, acima de tudo, fazer um pouco das misturas e criações que tanto amava. O pensamento deixou extraordinariamente alegre, mas seu desfile começou a chover rapidamente. Xiao Mao, você disse que iria para casa hoje, sim? De fato, senhor. Pretendo partir agora mesmo, disse ela. Gao Shun cumprimentou isso com um sorriso, como se dissesse que era perfeito. Foi uma expressão incomum do reticente assessor. Nesse caso, você seguirá o mesmo caminho que mestre Jinchi, disse ele. Eca! Blarg! Mau Mau pensou imediatamente. Sua graça salvadora foi que ela não expressou seu desgosto, mas provavelmente estava escrito em seu rosto. Gao Shun lançou um olhar furtivo para Jinchi, que parecia tão chocado quanto Mau Mau. Sua boca estava ligeiramente aberta. Você se deu ao trabalho de mudar sua aparência, senhor. Isso prejudicaria o efeito se você viajasse com o mesmo acompanhante de sempre. Meu Deus, eu não tinha pensado nisso, disse Suiren com um aceno exagerado que sugeria que os dois haviam pensado muito nisso, antes do tempo. Você entende o que quero dizer, mestre? Gao Shun disse. Ele parecia incomumente ansioso por isso. Prazer em impingir Jinchi a outra pessoa pela primeira vez, provavelmente. Eu faço. Sim, isso seria útil. De repente, Jinchi também estava a bordo. Agora, isso não vai funcionar, pensou Mau Mau. Sinto muito, disse ela, mas temo que mesmo na minha companhia, mestre Jinchi teria exatamente o mesmo problema. Era verdade que, com sua aparência nova e menos notável, seria adequado para Jinchi ter uma atendente simples como Mau Mau,
mas já era bem sabido em alguns lugares que ela era sua empregada pessoal. Seria melhor se eles não viajassem juntos, contra a menor chance de serem reconhecidos. Ah, mas aquela astuta dama de companhia, Suiren, ela cumprimentou e rejeitou essa ideia com um sorriso. Ela se aproximou segurando uma caixa laqueada, da qual tirou uma pinça de sobrancelha e um palito de cabelo ornamental. Então acredito que você precisa de um disfarce, Xiao Mao, disse ela, e seus olhos sorridentes continham uma expressão afiada que impediu Mau Mau de fazer mais objeções. Essa premonição incômoda, porém, foi ficando cada vez pior.